Vamos agora para o item 4 deste capítulo, intitulado Letargia, Catalepsia, Morte Aparente. Questão 422. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e os ouvidos do corpo que o fazem? Pergunta interessante, não é? Olha a resposta. Não. É pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se. E aí me ocorreu aqui. Isso seria, para nossos ouvintes, né? Seria o caso do coma também, Djalma? Sem dúvida. No coma, o corpo não pode se manifestar, não é? Não pode se manifestar. Aqui é que ele diz também, no caso do cataléptico, né? E o letárgico. Porque quem percebe, na verdade, é o espírito, né? O espírito é quem sente a emoção. Eu lembro certa vez uma doutora Elizabeth Kubler-Ross, que estuda a autora da tanatologia, o fenômeno da morte, estuda sobre a morte, sobre a experiências de quase morte, pessoas foram dadas como mortas, mas que retornaram ao corpo, ela investiga essa área. E ela, então, me fugiu o que era que eu ia dizer dela com relação a... Era sobre o espírito ouvindo... Sim, me lembrei. Aí ela diz assim, quando um parente seu estiver em coma, chegue-se a ele e diga aquilo que seu coração quer falar. Não é o estado de coma, é o corpo que não se manifesta, mas o espírito está lúcido, ouvindo tudo que você está para dizer. Tem para dizer, ele está ali presente. O corpo é quem não manifesta aquela situação. Minha mãe, quando desencarnou, eu recebi um telefonema de um irmão. Eu estava aqui em Campina Grande, ele em João Pessoa, minha mãe reside em João Pessoa. Ele disse, olha, vem que mamãe entrou em coma e vem depressa. Eu fui. Quando eu cheguei no hospital onde ela estava internada, ela estava toda entubada e em coma. Eu então beijei-a e cheguei-me junto ao ouvido dela e abri as comportas do coração. Agradeci por tudo, assim, com todo o meu carinho e de repente uma lágrima descia, mais de uma, né? Chorando, descia pelo rosto dela. As lágrimas desciam pelo rosto. Ela não se manifestava, o corpo não podia reagir, mas ela ouvia. Ela estava ouvindo o que eu estava dizendo, né? Tanto que chorou naquele momento ali, chorando juntos. Né? Então, o espírito é quem sente, o espírito é quem se manifesta, embora o corpo não possa fazê-lo. Porque a doutrina deixa bem claro que o corpo é instrumento do espírito, não é isso? Então, as manifestações, por exemplo, levantei meu braço, foi meu espírito que determinou a meu cérebro físico que articulasse esse membro nesse momento, não é assim? Desse jeito, dessa maneira. Então, até no livro Gênesis, no 2º capítulo sobre Deus, tem uma mensagem do espírito de Kahneman. Eu não sei se é no item 24 ou 17, 18, não sei bem, não me lembro, 22, não sei. Ele diz que o homem é um pequeno mundo, onde o diretor é o espírito e o ser dirigido é o corpo. Uma célula vibra, o espírito sente. Veja, uma célula vibra, o espírito sente. E se todas as células vibrassem ao mesmo tempo, ele saberia o que ocorreria com cada uma e determinaria a solução para aquilo. Aqui é o meu espírito no estado inconsciente, porque o meu espírito consciente, meu estado consciente, é esse que a gente interage pelos sentidos. Mas o espírito ele tem um poder tão grande, né? Porque tudo que acontece no corpo está sob o comando do meu espírito. As batidas do coração,
Cada célula, um corte que a gente leva, é o espírito quem determina as células da coagulação que se encaminhem para ali, para tratarem da coagulação, né? E quando a coagulação se dá, é o próprio espírito quem determina, desculpem, que elas retornem ao seu atividade, porque aquela problemática está solucionada. Então, você vê a grandeza do espírito, né? Que é tudo no corpo. Ele é Deus no corpo, é tanto que ele faz esse paralelo, né? Nesse caso, o corpo seria uma criação e o espírito seria Deus. Tem até uma observação de Kardec, vê nisso uma comparação e não uma afirmação real de que o homem é um Deus. Mas ele é quem constrói, é quem cria o corpo. Então, tudo o que acontece conosco, o poder da mente, se a gente pudesse usar, a gente sararia as doenças, curaria os problemas que nós temos, tudo determinado pela mente, né? Você pensar positivamente, ter aquela determinação de que meu coração, meu fígado, meu pulmão assuma as características do coração, do fígado, do pulmão, que nasceram na mente de Deus, quando ele plasmou, idealizou o corpo. Nós não vínhamos o corpo doente, nascido da mente de Deus. É a nossa mente doentia que gera um corpo doente. É o nosso sentimento de culpa que gera um corpo passível de enfermidade. Mas, na verdade, ele não foi criado assim. Ele não foi gerado ele foi gerado na mente de Deus, são, saudável. E você, tomando consciência disso, você pode imprimir a cada célula que ela se reabilite, que ela se renove, que ela se refaça, que ela pulse dentro da vibração harmônica do universo, da saúde, do equilíbrio, da harmonia, da paz, e assim vai. A gente ainda está meio para cá, né? Sem muita confiança, né, professor Admiro, eu acho. Nós desconhecemos a força que nós possuímos, né? Nós não sabemos lidar com ela. E me lembrou aquilo que Jesus disse: vós podeis fazer o que eu faço. Ora, o que era que Jesus fazia, né? Dava esse comando, né? Curava através desse pensamento. Ele mandava que as células obedecessem. Quer dizer, o leproso, faltando um dedo, faltando uma orelha, e ele impunha a mão e reconstituía, não é? Quer dizer, é um poder telepático diretamente naquelas células, atuar naquele espírito, para aquele corpo obedecer, não é isso? Fazer todo esse processo. Na verdade, viu, Admiro, Jesus era conhecedor, que os espíritos trazem um conhecimento muito avançado, que a gente não percebe. Mas Jesus sabia disso. Jesus conhecia esses detalhes. O Espírito de Verdade diz a Kardec que há um fluido no universo que eles batizaram de fluido espiritual. E que esse fluido espiritual é a atmosfera do mundo espiritual. Eu vou até falar disso daqui a pouco. É a atmosfera do mundo espiritual. E que o pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para os homens. Pelo pensamento, o homem, o espírito, não só os espíritos, os encarnados também. Jesus fez isso. Pelo pensamento, eles aglomeram esses fluidos, dispersam esses fluidos, combinam esses fluidos, alteram-lhe as propriedades, meu amigo. Veja, chego a dizer, alteram-lhe as propriedades, assim como um químico altera as propriedades de um gás ou de uma substância, obedecendo a certas leis. Se a mente é capaz de criar, aí nós vamos entender aquele fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes. Ali foi fantástico. Aquilo não foi um passe de mágica, nem foi um milagre, nem foi uma coisa sobrenatural. Era um homem que sabia manipular esse fluido e desejou ardentemente alimentar aquele povo. Não é? Então, ele manipulou aquilo com o poder de sua mente, que todos nós podemos fazê-lo. Não fazemos por ignorância e por falta de fé e de conhecimento também. Mas isso a doutrina vem trazer essa lei, não é? Vem explicar, olha, isso é assim. É tanto Jesus diz, tudo é possível àquele que conhece isso. Tudo é possível àquele que tem esse conhecimento.
Tudo é possível aquele que tem fé, é a expressão lá do Evangelho. Mas isso está ao alcance de todos, quer tenha, independente da fé religiosa, da igreja que ele pertença, qualquer criatura, culta, menos culta, rica, menos rica, forte, fraca, independente, não é? É a consciência, eu posso, eu sou filho de Deus, esse dom ele me deu, ele nos deu, ele não tem preferência, deu a todos. É tanto que Jesus disse com tanta clareza, né? Vocês podem, como você bem lembrou, fazer isso que eu estou fazendo, não há nada demais, não é? O Pai está em mim, o Pai está em vós, tende fé, amai-vos, que é uma regra básica, né? O amor, a compaixão, a piedade, a humildade, não é, meu professor? E isso nós entendemos que, como nós somos espíritos ainda marchando para a evolução, esse conhecimento ainda nos falta de compreender tudo isso para manipular como ele o fez. Nas bodas de Caná, ele transformou água em vinho, né? Também. É aqui que eles dizem, alteram-lhe a propriedade do fluido. Eles juntam, dispersam, alteram as propriedades do fluido, né? Ele manipulou aquilo. Sai Baba fazia algumas coisas também, Sai Baba. Também. Inclusive, coisas materiais, né? Relógio, né? Não é? Pelo poder da vontade. Isso não é um milagre, isso não é uma derrogação. Papai do céu não derrogou suas leis. Esse fluido ele está na natureza. É tanto que o Espírito de Verdade diz: não só os desencarnados manipulam o fluido espiritual, como também os encarnados. Está ao alcance de todos nós. Isso é fantástico, não é, professor Jumiro? Rapaz, nós somos criaturas de Deus. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.